Olá a todos, meu nome é Leandro, eu sou acadêmico do curso de Gestão Ambiental da Unipampa, do campus São Gabriel, e eu sou licaniano, né? Então eu sou membro do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Ciências Ambientais, o LICA. Eu tô aqui hoje no canal do YouTube do LICA para iniciar um quadro que vai gerar uma série de vídeos informativos sobre a temática ambiental, né, que é esse nosso grande guarda-chuva teórico do laboratório. O projeto ele nasce de uma forma quase como uma ferramenta para auxiliar a popularização do debate, né, do debate acadêmico, para sair dos muros da academia, e como uma ferramenta que auxilie a educação popular, formal e não formal. Eu não vou entrar nesse projeto sozinho, né? Eu fiz alguns convites de ex-licanianos, né? De pessoas que passaram pela trajetória do Lica e agora estão em suas próprias trajetórias de vida, para entrar comigo nessa e falar um pouco sobre alguns aspectos desse debate, né? Principalmente aspectos mais da visão em que essas pessoas trabalham hoje ou que trabalharam durante a graduação ou na vida acadêmica. Eu tô aqui nesse primeiro vídeo meio que para fazer essa introdução do projeto e para falar sobre um primeiro assunto, né, que vai dar início a esse debate, que vai dar início a essa conversa. Eu tô aqui hoje para falar sobre meio ambiente, né? Esse termo que parece tão genérico, que parece que tem 500 significados diferentes e que abarca muita coisa, né? Ele começa desde uma definição da lei até diversas visões de teóricos diferentes, de geógrafos, de antropólogos, de sociólogos, de psicólogos, né? Então eu tô aqui meio que para desmistificar um pouco sobre a questão do meio ambiente. Vamos começar pela lei brasileira, que nos fala o seguinte: a lei 6.938 fala que o meio ambiente é um conjunto de leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permitem, abrigam e geram a vida, diversas as suas formas. Então, a gente já pode notar aqui, nessa definição da lei, de que meio ambiente não é natureza. Meio ambiente é diferente de natureza. Tem uma diferença bem grande aí. Só que natureza está dentro de meio ambiente, né? Então, a gente começa a definir que meio ambiente é um conjunto de relações. E no cenário atual que a gente enfrenta no Brasil, na política ambiental e nos debates da problemática ambiental, ter essa visão talvez seja o início de um pensamento revolucionário. Por que isso, né? Porque se a gente pensar ambiente, primeiramente, enquanto um conjunto de relações entre ser humano e natureza, ou melhor, né, um conjunto de tudo que engloba os seres vivos e não vivos, humanos e não humanos, e suas relações, né? Então, nessa visão de ambiente como um conjunto total de relações, a gente percebe que não é só a relação entre o Joãozinho que toma um banho de 1 hora, que escova o dente de torneira aberta, que joga o lixo na rua. Não é só o Joãozinho, não é só uma cidade que tem esses hábitos. É um conjunto de relações. É o globo inteiro, é o mundo como um todo. E por que eu falo isso? Tem um documentário aqui no YouTube, e ele não está legendado, ele é em inglês, infelizmente, mas o nome desse documentário é Forget Shorter Showers, mais ou menos como um esqueça banhos mais curtos. Então, nesse documentário, ele vai nos trazer alguns dados muito importantes. Como, por exemplo, se todos os americanos, todos os norte-americanos, adotassem medidas em que o Al Gore trata naquele documentário Uma Verdade Inconveniente, a gente ia diminuir apenas 22% da eliminação de carbono em todos os Estados Unidos da América. Outros dados que esse documentário nos traz é que, por exemplo, mais de 90% da água do mundo, 90% da água disponível em todo o mundo é destinado à agricultura, à agroindústria e à indústria. E quando a gente começa a ver, primeiro, entender que meio ambiente é um conjunto de relações e que essas relações não ocorrem de pessoas individuais, de hábitos,
mas que elas principalmente são um conjunto de relações do sistema, né, desse sistema produtivo, a gente percebe que talvez mais da metade dos recursos da natureza são usados e gerenciados por indústrias, por corporações, não por pessoas. Então, quando a gente tem uma visão de meio ambiente, como nos é colocada, de que a gente tem que cuidar da natureza, que os nossos atos impactam, sim, nossos atos impactam o meio ambiente. Eu jogar uma garrafa de plástico na rua, ela vai ficar lá por milhões de anos até se decompor, né? Então, nossos atos impactam a natureza. Mas, por exemplo, uma agroindústria de uma cidade pequena que é localizada do lado de um rio vai impactar muito mais do que essa garrafa de plástico. Eu não estou falando, tá, que é para todo mundo agora ir para a rua e jogar garrafas de plástico porque isso não impacta. Não, isso impacta sim, e mudar hábitos é um caminho, mas não é o caminho principal para uma mudança. Quando a gente fala problemática ambiental e a gente tem em mente que ambiente é um conjunto de relações, a gente começa a abrir caminhos para uma discussão maior do que uma discussão de hábitos. A gente começa a abrir caminho para uma discussão de transformação social. Por que isso? Porque se a gente entende que uma indústria utiliza 90% de um recurso que é público, que é de bem comum, que gera vida, como a água, a gente começa a entender que talvez não são os hábitos individuais que precisem ser mudados, mas também hábitos corporativos. A principal vilã nessa situação é uma visão que nos é colocada há muito tempo, lá desde o obscurantismo e a ciência surgindo como um campo discursivo na história antiga mesmo, que é chamado de pensamento antropocêntrico, né? Esse pensamento de que o homem ele é dono, proprietário da natureza e ele não faz parte dela. E ele não é natureza, né? Então, quando a gente assume essa visão de homem, né, de ser humano, dono da natureza, dono dos recursos, e a natureza e o ambiente não passa do que uma fonte de recursos ou um aterro gigante para resíduo, a gente começa a entender que as relações regadas por essa visão só podem ser destrutivas. O ponto que eu quero chegar aqui é que quando a gente pensa meio ambiente e a gente pensa natureza e a gente pensa relações entre indivíduos, vivos, não vivos, humanos, não humanos, com natureza, a gente tem que desnudar essa visão antropocêntrica e superá-la, né? E passar a um paradigma, uma norma de pensamento diferente da norma que nos é colocada desde muito tempo na história. Talvez uma das atividades que mais ilustram isso dentro da educação ambiental é quando a gente pega uma turma de segundo ano, terceiro ano e pede para eles desenharem ou representarem meio ambiente. Sem dizer muito, só desenha o que você entende por meio ambiente. E mais de 90% dos desenhos são de florestas, são de rios, de grama, de boizinhos e bichinhos, mas não tem nenhum ser humano nesse desenho. Essa visão antropocêntrica, além de nos colocar como uma espécie predadora, nos coloca como dissociada dela. E isso é perigoso porque quando nós não somos natureza, não é da nossa responsabilidade cuidar dos recursos. O ponto que eu quero chegar nesse vídeo é que, sim, impactos de pessoas sobre o meio modificam a natureza e modificam o ambiente. Mas a gente tem que se entender enquanto espécie que transforma e é transformada pelo meio. Por mais que impactos individuais gerem uma destruição ambiental, a real destruição e a real mudança que tem que ser feita são nos meios de produção. Uma das citações que eu mais uso nos meus trabalhos acadêmicos é que o ser humano, né, nós somos natureza. Cuidar da natureza, sim, é nossa responsabilidade. Mas cuidar da natureza, primeiramente, desnudando essa visão de dono dela, de pessoa dissociada dela. E entendendo que ambiente é esse conjunto de relações e que essas relações não podem mais ser direcionadas pela lógica antropocêntrica. E talvez uma lógica futura, né, uma opção de transformação, seja uma visão ecológica ou uma ecovisão, uma visão humana, uma visão sistêmica de natureza, uma visão que contemple
todas as relações. E as relações sociais de pessoa para pessoa, seja, e agora a gente tendo que romper com isso, de exploração de uma com outra e de exploração com a natureza. A resposta que eu quero chegar nesse vídeo, né, e talvez o convite para o debate, seja pensar um novo futuro, uma nova realidade em que ambiente não seja o mesmo que natureza, que a gente consiga entender que ambiente é um conjunto de todas as relações e que a gente entenda que essas relações não podem ser de exploração, elas têm que ser de bens viveres, né? De bons viveres. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de alguns vídeos de alguns canais que tratam essa temática um pouco mais a fundo, né, específica sobre o meio ambiente, sobre o uso dele, algumas leituras e também o link em que vocês podem encontrar uma cartilha que fala um pouco mais sobre o laboratório, sobre o objetivo desse projeto de vídeos. E vou deixar o convite, se você assistiu até aqui, para a gente possa continuar esse debate pelos comentários, ou se vocês quiserem nos seguir nas redes sociais do Lica, também vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E deixo o convite para que vocês venham assistir o próximo vídeo. É isso, e até o próximo vídeo. Até mais.